Porque se você pegar uma pessoa leiga hoje, cara, a nutrição é uma das áreas mais complexas. Os próprios nutricionistas não chegam no consenso. É verdade. Médico brigando com nutricionista briga com médico, ninguém chega no consenso. Dentro de subgrupos tem briga. Dentro da massa maior, nem se fala, é briga. O que a gente pensou? Cara, a gente precisa trazer uma solução para a pessoa leiga. Qual que é a solução para a pessoa leiga? Eu vejo dois grandes problemas na alimentação moderna hoje. O alto consumo de ultraprocessados, de industrializados, e o alto consumo de carboidratos, principalmente refinados, farináceos, açúcar. Esses são os dois maiores problemas. A dieta da roça, o princípio inicial dela é o quê? Você só pode consumir aquilo que poderia ser produzido na roça. Com isso, você já tira 95% do problema, que é o quê? É ultraprocessado. Sim. Você não consegue produzir uma margarina na roça. Ninguém nunca comeu margarina na roça. Por quê? Porque é impossível de produzir aquilo. Precisa de complexo industrial. Precisa de um hexano, que é um derivado de petróleo, para fazer a filtragem ali do grão. Então, só de você implementar esse primeiro princípio da dieta da roça, que é consumir apenas aquilo que poderia ser produzido na roça, você já elimina 95% do problema. E o segundo princípio é priorizar sempre as fontes mais nutritivas em detrimento das menos nutritivas. Se você pegar, por exemplo, um açúcar refinado, ele não tem nada de nutrição, não tem nutriente. Ele não nutre o nosso corpo. Agora, uma fruta nutre. O mel. O mel. Qual que é a nossa briga? O cara fala que o mel é igual ao açúcar. Cara, isso aí pra mim é uma insanidade, entendeu? E não é, porque existem componentes... Pra vocês não é. Não é. Mesmo que as calorias sejam as mesmas... Mas vocês acham que os nutrientes presentes no mel, vamos começar com as polêmicas então, são significativos? Digo assim, a quantidade é significativa? Deixa eu formular melhor. De acordo com o tanto de calorias que a gente vai conseguir ali. É significativo você, faz muito bem? É essencial você consumir o mel? Um exemplo. O mel, nas culturas egípcias, ele era utilizado como eu não tenho nada contra o mel. Antibactericida para feridas, tá? Sim. Ferimentos expostos. O mel ele tem muitas propriedades que nenhum outro alimento tem. Ele é antibiótico, ele é anti-inflamatório, ele tem muito fitoquímico. Então, quando a gente pega assim... não, isso é uma coisa que inclusive os nutricionistas usam muito. Mas as quantidades são muito pequenas. Só que, se a gente pegar quantidades pequenas e colocar isso para 50 anos, 50 anos dentro do teu corpo, diariamente você colocando um pouquinho ou você colocando nada. O açúcar, o que é o açúcar refinado? Qual que é o processo de refinamento? É justamente tirar todo o restante e deixar somente o carboidrato, tá? O açúcar. O mel, ele é açúcar também, ele tem açúcar também. Só que junto com esse açúcar você tem diversas substâncias que vão fazer bem para o teu organismo, seja no curto prazo ou no longo prazo. Inclusive o mel é excelente para a imunidade. Então assim, você pegar um alimento que é o açúcar, e comparar com um alimento que, é um alimento milenar, existe desde o primórdio da humanidade, e você falar que é a mesma coisa, não faz muito sentido. Existe até não sei se é uma lenda, mas um dito popular, que quando você chega num lugar novo, você comer o mel do local faz com que você não pegue, sei lá, um resfriado, alguma coisa do tipo. Tem uma amiga que viajaram pra imunidade, né? É bom pro... É aquele remédio de vó, né? Quem falou pra gente foi a Dani Nuss, uma amiga nossa, fonte, eu vou gritar as vozes na cabeça dela. Vozes na cabeça dela. Mas não faz mal. Cara, eu chego no hotel como o mel do local. Meu Deus, e aí? Melhor do que comer o croissant, pô. Fato. No caso, eu como mel e o croissant. Eu como os dois. Não, mas eu gosto muito do critério do tempo pra fazer um monte de coisas, por exemplo. Então... Se a gente comeu durante toda a história da humanidade carne vermelha, será que o problema de ter muita gente infartando agora é a carne vermelha ou é alguma coisa nova, por exemplo? E tem um detalhe aí, perfeita a sua fala, e eu concordo e ainda adiciono mais. Muita gente culpa os alimentos que existem há milênios por problemas que existem há décadas, tá? Ou seja, nos anos 50, a taxa de obesidade no Brasil era 4, 5%. Talvez nem isso, porque os dados são muito... Não tinha ninguém pesquisando isso na época. Então, existe uma suposição. Mas se você olha as fotos, exatamente, você olha as pessoas, você lembra, você consegue ter uma ideia sobre isso. Como que eu vou culpar o alimento que existe desde o primórdio da humanidade um problema que existe há 50 anos? É muito mais provável que o alimento que existe há 50 anos seja o culpado pelo problema que existe há 50 anos. Então, como que eu vou culpar a margarina pelo aumento do infarto, sendo que o infarto aumentou exponencialmente nos últimos 50, 60 anos? Sim. Hoje você tem galera de 30, 40 anos infartando.
jovem, criança infartando, você não ouvia antigamente. Se você falar pra uma pessoa Nunca se idosa... ouviu falar disso, Se né? você de chegar pra infarto minha com bisavó e 30 falar anos. assim, eu conheço uma menina de 12 anos que infartou, minha bisavó nunca vi isso. Caramba, criança tá infartando também? Criança. Tem. Se você pesquisar, tem. Obesidade criança infartando. infantil. Obesidade infantil hoje em dia é um problema. Nossa. Então, assim, pra mim esse é o grande questionamento. E se a gente... Muitas vezes a galera pergunta, tá, mas e os estudos? Tudo bem, os estudos eles são importantes. Só que a gente nunca pode perder o raciocínio lógico. A lógica, ela é imperativa. A lógica é a prática. Então a gente vê com o raciocínio lógico que não faz sentido as alegações. Como é que eu vou culpar uma coisa que está acontecendo há 50 anos de uma... Como é que o culpado dessa coisa vai ser 2.000 anos atrás, uma coisa que existe há 2.000 anos atrás na casa? Então não faz sentido. É simplesmente jogar palavras ao vento para fazer uma... Eu vejo que muitas vezes isso é uma forma de fazer a viralização. Pô, então se eu falar que manteiga é pior que margarina, eu tô viralizando, então acabou. Esse é um tema que ele sempre dá muito view, cara. Sempre. Margarina versus manteiga, né? E, eu por posso exemplo... fazer o... Posso só comentar Vai. esse ponto? Porque eu falo de finanças e você tem polêmicas em finanças. Sim. Mas elas são muito mais lights, muito mais sutis do que a polêmica da manteiga e margarina. É. Quando o nutricionista fala, cara, é um grupo com um porrete de um lado defendendo a manteiga, o outro com corrente defendendo a margarina, e se deixavam sair no tapa. E tem, você olha os comentários, textões, referências, etc. E já vem nutricionista aqui defendendo manteiga, defendendo a margarina por diferentes motivos, né? Mas o meu critério é muito simples, eu penso igual vocês, cara. A gente come manteiga há muito tempo. É. Margarina é um negócio novo. E Eu manteiga prefiro tem comer dois aquilo que ingredientes, é mais né? antigo. Manteiga, na verdade, é um ingrediente, leite. Sim. É gordura do leite. Mas, fazendo aqui a minha culpa, eu já falo que eu não consumo margarina, Sim. porque eu não sou doente. Mas hoje eles fizeram, recentemente eles mudaram a formulação da margarina. E para pessoas já doentes, talvez seja uma opção para não aumentar o LDL, que seria o colesterol ruim, né? Teoricamente, a manteiga aumenta mais. Mas aí é aquele negócio, né? Tapar o sol com a peneira. Você faz tudo errado, aí você vai continuar fazendo tudo errado e vai continuar adoecendo, provavelmente, só que com margarina, que é um negócio cheio de químicos e nem existe, né? A canola em si nem é uma planta, uma flor, existe todo um processo de... Você não consegue fazer em casa a margarina, você definitivamente não vai conseguir. Enquanto a manteiga, não sei se vocês sabem, mas você pegar o leite, separar a gordura, pegar ali a gordura do leite, né? O creme de leite, bater, vira manteiga.